Oi, turminha, tudo bem? Nossa aula de hoje é semente. Vocês vão pegar o livro, abrir na página 52. O que é o que é? Aproveito e ler para vocês. Leia novamente a mesma história, com pequenas mudanças. Olha lá. Estou em uma festa. Começa a chover lá fora. Meus amigos continuam brincando, mas eu não consigo mais. Eu penso, e se a chuva aumentar? E se o trânsito parar? E se as ruas alagarem? E se minha mãe não vier me buscar? Ao mesmo tempo, começo a sentir o meu coração acelerado. Tenho arrepios pelo corpo. Minhas pernas tremem, minhas mãos ficam suadas, minhas bochechas começam a ficar vermelhas. Sinto dor de barriga e vontade de ir ao banheiro. Não quero falar com ninguém, porque sinto minha boca tremer. Acho até que minha voz não vai sair direito. Nessa versão, a história aparece de um outro sentimento, né? A ansiedade. Essa emoção costuma vir acompanhada de perguntinhas. E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Vocês viram que a maneira com que foi escrita e com que foi apresentada é um sentimento diferente. Na aula anterior, nós falamos em qual sentimento? A preocupação. Essa aula de hoje é sobre a ansiedade, quando você sente as mãos, né? Formigando, o corpo acelerando, as pernas tremem. Então, é um novo sentimento. Ali na página 53, vocês vão abrir e está escrito assim: a ansiedade e a preocupação pertencem à família do medo. Elas surgem quando a gente começa a pensar em coisas ruins, que podem não acontecer. Muitas vezes, a gente exagera e acredita em algo que é só coisa da nossa imaginação. Olha lá essa menininha, o que ela está imaginando aqui? Um monstro, né? Como se fosse um dragão, mas ele não existe, é coisa da nossa imaginação. Então vocês viram que a ansiedade e a preocupação faz com que nós pensamos em coisas que não existem, que não acontecem. Veja como a mesma história poderia ser contada do terceiro jeito, bem diferente e bem melhor do que todas as outras, né? Olha lá. Quando percebi o que estava ficando martelando na minha cabeça, também percebi que a minha preocupação precisava ser resolvida. Primeiro, perguntei ao meu amigo, dono da festa, o que aconteceria caso a minha mãe se atrasasse por causa do trânsito? Ah, ele me disse que não haveria problema algum, pois seus pais ficariam com a gente. Ele até riu e disse que seria bom, porque a gente teria muito mais tempo para brincar. Mas a minha preocupação ainda estava lá. Resolvi então atacar o problema. Pedi para o pai do meu amigo o telefone emprestado e liguei para minha mãe. Perguntei como ela faria para me buscar por causa da chuva. Ela respondeu que também estava preocupada com o trânsito e que por isso sairia de casa um pouquinho mais cedo, para que não se atrasasse. Na hora, eu aproveitei e pedi para ela não sair mais cedo. Assim, se ela se atrasasse um pouquinho, eu brincaria muito mais. Vocês viram que ele usou essa situação de preocupação e da ansiedade pro lado bom, igual o amigo dele fez. Ah, se a sua mãe se atrasar, não tem problema. A gente vai brincar mais tempo. Então, turminha, prestem atenção na proporção com que a gente dá para as informações. Às vezes, é uma coisinha pequenininha assim, ó, e a gente aumenta desse tamanho que não tem necessidade. É para se pensar, né? Vai virar lá na página 54. Vamos fazer juntos. Olha lá, aqui. Número 1. Converse com seus amigos sobre as histórias que vocês leram, sabendo que a ansiedade e a preocupação são dois sentimentos da mesma família, que é a do medo. Qual a principal diferença entre eles? Você consegue perceber qual que é a principal diferença que a gente encontra na ansiedade e na preocupação?
mesmo eles sendo da mesma família. O que vocês vão fazer? Essa atividade está pedindo para conversar com os amigos, mas a gente está aí na casa de vocês, né? Então, pode aproveitar o primo, a prima, o irmão, a irmã, o papai, a mamãe, quem tiver aí com vocês para poder ajudar, tá? Mas pensa vocês, ansiedade. O que será que a gente pode, né? Que ela tá aparecendo. O que pode ser? Ela provoca o que em nós? Hein? Pensa lá e coloca para pro. E preocupação? O que a gente consegue perceber de diferente da ansiedade? A preocupação, o que será que ela vai fazer? É pra gente pensar, tá bom? Faz com calma, com paciência, que tudo vai dar certo. Aí vai terminar virando lá na página 55. Olha lá. Nessa página aqui, ó, 55. Ela fala assim: a preocupação é um sentimento importante, porque pode nos ajudar a pensar e a tomar decisões mais prudentes e responsáveis. Você sabe o que é uma decisão prudente? O que será que é uma decisão prudente? Vamos descobrir? É uma decisão que tomamos para evitar uma situação ruim. Uma preocupação descontrolada pode ter o efeito contrário e nos atrapalhar muito. Como isso pode acontecer? Vamos ver alguns exemplos. No dia de chuva e trânsito, a preocupação é não chegar à escola no horário certo. A preocupação ajuda quando nos faz pensar em sair de casa mais cedo. Ela está ajudando. Então, olha, a minha preocupação é: eu não vou chegar no horário da escola, eu vou perder a aula, ou eu vou perder uma atividade muito importante. O que eu preciso fazer para resolver isso? Eu saio mais cedo. Se eu sair mais cedo, eu não vou ter a chance de chegar atrasado, então eu não vou perder a aula. Então, assim, é uma preocupação que a gente vai usar para o nosso bem. E quando a preocupação atrapalha? Vamos descobrir. Quando gastamos todo o nosso tempo pensando no trânsito, na possibilidade de ruas alagadas, no semáforo quebrado, na aula que vamos perder, sem fazer nada para evitar os problemas. Olha lá o quanto de problema vocês geraram com uma preocupação ruim, que ela vai atrapalhar. Era um simples momento. Tá chovendo? Eu vou sair mais cedo para não perder a aula. Mas não. A preocupação ruim é: está chovendo, vai alagar a rua, o carro vai parar, as pessoas, o semáforo vai estar quebrado, as pessoas vão estar pelo meio da rua. Então, olha quantos problemas a gente consegue gerar em uma preocupação que, quando ela atrapalha, ela não está sendo boa para nós. Então, olha, é para se pensar. O que devemos preocupar é bom? Se preocupar é muito bom. Mas o melhor ainda é usar a preocupação para o nosso lado do bem, para poder nos ajudarmos. Nós vamos fazer junto, lá na página 56. Diz assim: agora em duplas, façam a mesma coisa com as situações a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Não dá para fazer dupla. Pode fazer com alguém que está em casa ou mudar a alternativa. Você vai fazer, né, de uma maneira e depois você pode fazer de outra. Pode fazer sozinho, não tem problema. Andar de patins. Qual é a minha preocupação? Cair e se machucar. A preocupação ajuda quando? Quando que ela vai me ajudar? E quando essa preocupação vai me atrapalhar? Então, vocês têm duas situações. A preocupação é eu cair e me machucar. A Pro vai ajudar vocês nessa primeira e depois as outras duas vocês fazem. Preocupação ajuda quando? Quando eu estiver andando de patins, então eu tenho que me preocupar em não cair. Mas se eu cair, não tem problema. Mas eu preciso me preocupar também que eu preciso estar com equipamentos de segurança. Se eu estiver com cotoveleira, joelheira, capacete, eu não vou me machucar. Então eu posso brincar normalmente. E quando essa preocupação atrapalha? Nossa, se eu tiver que brincar de patins, eu tô tão preocupada em cair, em me machucar.
Não sei, às vezes pode vir alguém, algum carro, alguma bicicleta, algum pedestre. Olha a situação que você acaba criando quando essa preocupação te atrapalha. O seu único intuito era passear de patins, né? Andar de patins, se divertir, brincar. Mas aí a gente arrumou várias situações ruins que faz com que eu não queira mais sair e andar de patins. Então a preocupação, posso me machucar? Não, vou me proteger, vou colocar as cotoveleiras, vou colocar o capacete, as joelheiras e vou andar de patins, não tem problema. Mas se essa preocupação atrapalhar, provavelmente você não vai nem sair para andar de patins. Terminou essa alternativa, a Pro já fez com vocês, que é da página 56, vai virar lá na página 57. Colocou na 57, ela fala assim: avaliação na escola. Qual é a minha preocupação em dia de avaliação? Tentar acertar a maioria das questões. Essa preocupação vai me ajudar quando? Quando esse lado dessa preocupação minha vai me ajudar? E quando essa preocupação vai me atrapalhar? Hein? Para se pensar. Escreve aí para Pro. A segunda situação é essa aqui, ó, da menininha. Ela fala assim: final de campeonato de basquete. A minha preocupação é vencer a partida. A preocupação ajuda quando? Quando que vai me ajudar essa minha preocupação em vencer a partida? E quando ela vai me atrapalhar? É algo para se pensar, né, turminha? Então, vocês têm que usar a preocupação para o lado bom do dia, bom da situação, não para o lado ruim. Então, tá bom? Pensem direitinho, se preocupe da maneira correta, não da maneira que vai atrapalhar vocês, e façam a atividade. Oi, turminha, nós vamos dar continuidade agora na nossa aula de ciências no livro novo, o de Ciências, livro 2. Pegou? Abre lá na página 136 para Pro. O tema é distribuição dos seres vivos na Terra. Vamos descobrir o que a gente vai estudar e aprender nesse capítulo? Então, nesse capítulo, você estudará algumas das características do planeta Terra e de que forma elas interferem na distribuição dos seres vivos. Olha lá, vocês têm aqui a linha do Equador. Vocês viram? Esses pontos tracejados aqui. É uma divisão. Para o lado de cima, nós temos o quê? O Oceano Atlântico e o Oceano Ártico, né? Para o lado de baixo, nós temos o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Vocês viram que nesse mapa mundi, né, com os animais, ele tem a distribuição. Quais são os animais que nós temos para o lado de cima da linha do Equador e quais são os animais que nós temos do lado de baixo da linha do Equador? Vamos descobrir por quê? Olha lá. Você se lembra de ter visto ou ouvido falar sobre uma região da Terra que é muito fria ou que é muito calor e quente, né? Ou sobre uma região que é muito seca, onde chove bastante? Quais animais podem ser encontrados em cada uma dessas regiões? Então percebam que cada região, né, a gente vai ter uma característica de animais que vivem lá. Alguns animais que vivem melhor no frio, outros no calor, outros em lugares muito secos, outros que o lugar é muito úmido. Então, cada lugar, cada região tem um tipo de animal diferente. Vamos aprender? Virou lá na página 138. Tá escrito assim: o planeta Terra. Olha que lindo. Olha lá, o planeta Terra, ele é um planeta do Sistema Solar. O Sistema Solar é composto de uma estrela, que é o Sol, 8 planetas e 8 corpos celestes, como os meteoros e os satélites naturais. A Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. Por receber a luz e o calor de uma forma moderada, essa posição permite que a Terra apresente condições favoráveis à sobrevivência dos seres vivos. A seguir, observe como o sistema solar é representado. Olha lá. Aqui a gente, né? Nós temos todos os planetas. Tem a estrela, que é conhecida como Sol, né? É chamada de Sol. E os planetas que estão ali em volta dela. Olha onde é que está a Terra. Ela não é o terceiro, ó. Primeiro é Mercúrio.
Depois é Vênus e depois é a Terra. Olha lá, Mercúrio, Vênus e Terra. É a representação do nosso sistema solar, né? Considerando a distância entre o Sol e a Terra e o formato em que está apresentada, será que todas as regiões do nosso planeta são iluminadas da mesma forma? O que será, hein? Pode-se dizer que a incidência de luz solar e outros fatores variam de acordo com a região para outra. Para poder ocupar o ambiente da Terra, os seres vivos também devem apresentar características diferentes. É aquilo que nós vimos, né, no começo do capítulo. Então, cada região tem um tipo de animal, algum ser vivo, que se adapta melhor ali. Virou lá na página 39, o formato da Terra, ó. Aqui no formato da Terra, a aparência da Terra lembra uma esfera. Contudo, nosso planeta tem seus polos levemente achatados. Além disso, sua superfície tem partes mais altas e outras mais baixas. Por isso, chamamos a forma do nosso planeta de geoide. Para estudar e entender o nosso planeta, usamos diferentes representações. O mapa mundi, o planisfério, por exemplo, é a representação plana da superfície do planeta, que mostra os continentes, os oceanos e suas divisões. Esse tipo de representação também apresenta as linhas imaginárias, que facilitam a localização de alguns pontos importantes. Entre essas linhas, a mais conhecida é a linha do Equador, que divide o globo ao meio, em parte chamada de hemisfério norte e hemisfério sul. Olha lá, o hemisfério norte, ele está aqui em cima, ó, e o hemisfério sul aqui embaixo. Essa é a linha do Equador. Ela existe? Ela não existe, só é imaginária. É uma divisão do planeta. O globo terrestre é a outra maneira de representar a superfície da Terra, mas de uma forma mais parecida com o real, já que mostra o planeta em formato esférico, que é a forma redonda, né? Existem globos de diferentes materiais e tamanhos. Nos globos, os continentes costumam ser representados de forma colorida, como na imagem. Já os oceanos são representados em azul. Apesar de o globo e o mapa mundi serem ferramentas úteis, nosso planeta é muito mais complexo do que eles conseguem nos mostrar. Olha lá. Então, toda essa região que está em azul, o que será que é? É a água, né? Virou lá na página 140. Nós temos a continuação do texto. A Terra é arredondada. Olha lá. Aqui é 140. A Terra é arredondada, mas sua superfície não é lisa. Por isso, tem muitas montanhas, cânions, desertos, cataratas e oceanos. Os cânions são cavidades profundas na superfície da Terra. Já as montanhas são elevações no solo. Então, quando a gente fala do cânion, é aquele buracão lá, né? E quando a gente fala das montanhas, ela está acima, né? Da superfície do chão. Olha lá, a cadeia de montanhas entre o Nepal e a China, onde se encontra o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que vão escalar o Monte Everest? Olha lá, a pessoa pode... hoje eu resolvi que vou escalar o Monte Everest. Não, tem todo um preparo, né, para conseguir fazer esse tipo de atividade. E o cânion, esse aqui, ó, ele tá em Urubici. Olha que lindo que é. Que lindo, né? Vocês viram que tem uma grande abertura aqui, ó, na terra, lá para baixo. A parte do aprender e brincando, a gente não vai conseguir fazer. Mas quem tiver esses materiais para fazer em casa, pode fazer. Seria bem legal.
O que que precisa? Pode ser papel, gente, comum, jornal, revista, não precisa ser esse papel machê. O que que vocês vão precisar? Uma bexiga, né? Vocês vão encher essa bexiga, não precisa encher muito, porque ela pode estourar. Os papéis, os jornais, né? A cola, o pincel, não precisa pôr o pó de gesso. Você consegue moldar ele com várias camadas, pode adaptar. Então, vai encher essa bexiga. Encheu, vai passar uma primeira camada, né, de cola e vai colar o papel. Deixa secar. Secou, vai lá e põe mais uma camada. Vocês vão pondo bastante camadas até perceber que o globinho da bola ficou bem durinho. Então, o que que vocês vão fazer? Vai demorar vários dias para fazer essa atividade, mas seria legal, bem interessante se vocês conseguissem fazer, tá bom? Quem conseguiu fazer, parabéns, né? A Pro vai ficar muito feliz, não precisa começar hoje, é uma atividade que vocês podem fazer no final de semana, só que vocês só conseguem colocar outras camadas de papel a hora que estiver bem seca. Então, ela vai demorar, é uma demanda de tempo bem maior. Olha lá, na página 141, fala assim, polos terrestres. Olha aqui. Página 141. Você construiu um globo arredondado, não é mesmo? Essa é uma maneira de representar a forma do planeta. No entanto, a Terra possui dois polos, o norte e o sul. A superfície dos polos é um pouco achatada. Por isso, a Terra não é uma esfera perfeita. Quando eles falam que não é uma esfera perfeita, não é aquele redondinho perfeito. Então, tem partes que ela vai estar mais achatadinha, ela vai estar, né, com indiferenças. Por receberem os raios solares com menor intensidade, as regiões polares são as partes mais geladas da Terra, contendo geleiras e os mares congelados. A região polar, localizada no norte do planeta Ártico, não é considerada um continente, pois não tem terra firme, tem apenas gelo. Já a região polar sul abrange a área do continente Antártico, formando uma camada de gelo sobre a terra firme. Então, ali, ó, vocês viram que nós temos duas partes. A região polar localizada no norte, que é lá do Ártico, porém, ele não é considerado um continente porque lá não tem terra. Lá é só gelo congelado, né? Água congelada. E já na região sul, né, do lado do sul, ele tem sim a parte da terra mesmo, mas ele está também coberto com gelo, está congelado, mas tem a parte de terra firme. Então, ali sim é considerado um continente. Quem terminou essas atividades, até a página 141, já fez a leitura, vai pegar o livro de ficha de atividades de vocês, que é o da apostilinha nova, vai abrir aqui, ó, na página 77. Distribuição dos seres vivos na Terra. Aqui, ó, página 77. Complete as lacunas após observar as imagens. O que é lacunas? As linhas aqui, né? Letra A. A Terra vista do espaço parece uma esfera perfeita, mas ao vê-la percebemos, né, de perto, que existem algumas regiões altas e outras baixas, e que seus polos são levemente achatados. Por isso, dizemos que seu formato... Qual é o formato? Lá no texto a Pro leu para vocês. Qual é a resposta? Letra B. Na foto abaixo, o planeta Terra está representado em um... No que será que está representado aqui? Olha aqui. Coloca ali a resposta na lacuna. E a letra C fala assim. Na foto abaixo, as meninas pintam países da Terra representando um... O que é esse aqui que está representando? Aí vocês colocam para Pro. Tá com dúvida? Volta no texto que a gente acabou de ler. Lá na página 78 é continuação.
Abriu na página 78, tem assim. Número 2. Observe na imagem a seguir os polos do planeta Terra. Depois, responda as questões propostas. Nós temos o polo norte e o polo sul. O norte em cima e o sul embaixo. Olha aqui. Letra A. Que animais vivem no polo sul? Vocês podem voltar lá no começo do capítulo, que dá para entender quais são os animais. Aí, na letra B, fala assim: por que não podemos dizer que a Terra tem o formato de uma esfera perfeita? Por que ela não é redondinha perfeita? A gente já conversou sobre isso. E a letra C. A imagem a seguir representa o recorte de uma pequena parte do planeta. O que é possível observar nela? O que a gente consegue ver nesse recorte? Aqui, ó, o que vocês veem? Vai observar a imagem e colocar aqui embaixo, tá bom? Turminha, fica com dúvida? Volta o vídeo, volta a leitura. É bem gostosa essa matéria. Então, nós vamos aprender, ó, muitas coisas. Está cheio e recheado de novidades esse capítulo. Turminha, agora a nossa aula é de matemática, nós vamos dar continuidade. É no livro novo, na página 82. Conversa vai, conversa vem. Abram aqui para pro, ó, nessa página. Eu vou ler e explicar para vocês. Você sabia que podemos usar o computador para fazer gráficos? Os programas utilizados para isso se chamam planilhas eletrônicas. A partir de agora, você aprenderá a utilizá-los. Primeiro, organizamos os dados na planilha em forma de tabela. Olha lá. Então, aqui, ó. É a maneira com que vocês fazem no computador. Em seguida, selecionamos os dados da planilha e clicamos em inserir gráfico. Escolhemos os tipos de gráfico e o computador gera um gráfico automaticamente. Por exemplo, para apresentar os dados da tabela acima, escolhemos o gráfico de colunas. Então, vocês viram que vocês vão ter a informação, né? Ali está falando sobre a informação das profissões, a quantidade de alunos e as profissões que eles querem ter. É referente às atividades anteriores, né? Então, vocês passa toda essa informação para o computador e depois vocês vão lá. A parte que é inserir gráfico, clica nele e coloca que automaticamente ele vai gerar o gráfico correto certinho para vocês, ó. Depois que fizemos isso, vocês podem estar fazendo no computador da mamãe, do papai, né? É uma maneira de vocês aprenderem mais, né? Um aprender diferente. Tem a mão na massa na página 83. Ela fala assim: utilizando planilhas eletrônicas, podemos escolher outros tipos de gráficos. Veja o que acontece se escolhermos o gráficos de setores para o caso das profissões que os alunos do terceiro ano gostariam de ter. Olha lá, é um outro gráfico. Este aqui é o de tabela, né? Que vocês estão podendo ver. E este aqui é o gráfico de setores. Então, tem todas as profissões, ele está separado por cores, né? Então, você vê que tem partes que tem mais votos, outros que tem uma quantidade menor de voto. A letra A fala assim: por que a área que corresponde à profissão de advogados é a menor do que as demais? Por que será que ela é a menor do que as outras? Provavelmente é porque aconteceu algo para ela ser menor. Então, volta na atividade anterior e pensa. Na letra B, olhando o gráfico, é possível afirmar que mais da metade dos alunos deseja ser professor. Justifique sua resposta. Por que será que a metade dos alunos deseja ser professor? Vocês vão colocar para pro ali. E na letra C, coloca assim: escreva as diferenças e as semelhanças entre o gráfico de barras e o gráfico de setores. O que eles têm de iguais? O que eles têm de diferenças? Hoje a aula é mais curtinha de matemática. Depois que terminou, né, de observar o gráfico, vocês podem também estar montando o gráfico de vocês. Vai abrir a página lá no livro de fichas de atividade, na página 43.
Ó, é uma folhinha também de ficha de pesquisa. Essa aqui, ó. A professora do terceiro ano fez uma campanha para coletar brinquedos que seriam distribuídos na comunidade do bairro, onde seus alunos moram. No gráfico de linhas abaixo está representada a quantidade de brinquedos que a turma coletou em cada mês. Quando precisamos representar dados que variam com o tempo, geralmente utilizamos os gráficos de linhas. Na imagem abaixo, a professora explica como ler os dados do gráfico. Primeiro, localizamos o mês e conferimos a quantidade coletada. Naquele período, as setas estão indicando que foram coletados 5 brinquedos no mês de abril. Olha lá a Pro explicando para eles. Olha o gráfico de linhas. Então, o que vai fazer? Primeiro, vocês vão procurar o mês, né, que foi coletado. Por exemplo, aqui, ó, em março. Em março, quantos foram coletados? Você vai aqui, ó. Leva o dedinho até o número. 3 brinquedos. Em abril, você vai com o dedinho, 5 brinquedos. Então, é só observar e levar até a quantidade que foi encontrado. Na página 44, tem as observações para a gente estar preenchendo. Ele fala assim: preencha a tabela com os dados apresentados no gráfico. No mês de março, quantos brinquedos foram arrecadados? No mês de abril, quantos brinquedos foram arrecadados? Aí, o próximo mês não fala qual é o mês, mas tem a quantidade de brinquedos. Então, aqui nós temos duas colunas, a coluna do mês e a coluna das quantidades. Aqui vai estar faltando algum mês e aqui vai estar faltando alguma quantidade. O que vocês têm que observar? Por exemplo, depois de abril não tem o mês, mas tem a informação de quantos brinquedos foram coletados. Foram 10. Vocês vão voltar na página anterior, olhar a tabela e ver que mês que foi coletado 10 brinquedos. E responder. Aí na letra B, fala assim: agora responda as perguntas. Em que mês foram coletados mais brinquedos? Depois que preencheu toda a tabela, vocês vão ver qual é o mês que coletou mais brinquedos. Próxima pergunta. Em que mês foram coletados menos brinquedo? Qual é o mês que quase não teve brinquedo coletado? Foi bem pouquinho. Próximo. Quantos brinquedos foram coletados no mês de agosto? Qual é o total de brinquedos que teve de coleta no mês de agosto? E o último é: em que mês foram coletados 10 brinquedos? Qual foi o mês que foram coletados 10 brinquedos? É uma atividade de observação, turminha. Então, presta atenção. Quem não quiser usar o dedinho, pode usar a régua, pega a régua, coloca certinho no gráfico, que vocês conseguem encontrar as respostas, tá bom? Tchau, turminha. Até a próxima aula.